Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje. Eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração para ser compartilhada hoje. A palavra de Deus, ela é fantástica, né? A palavra de Deus, ela é vida em nós, né? Por mais que a gente já conheça os versículos, já está acostumado de repente, né, de ler os versículos, a palavra sempre tem algo para nos ensinar. Bom dia, Mira, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. A palavra de Deus, ela se movimenta, né, na nossa existência humana, ela tem essa característica de produzir vida em nós. E eu meditei no Salmo 32 hoje, no Salmo 32, versículo 8, e é um salmo, esse versículo é curtinho, mas ele tem muito a nos ensinar. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Bom dia, Marisa, Deus te abençoe, querida. O Salmo 32, versículo 8 diz assim: bom dia, meu amor, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. O Salmo 32, versículo 8 diz assim: eu o instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Isso é Deus falando, presta bastante atenção. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Olha o que Deus nos fala nesta manhã. Ele, o Senhor, o soberano Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele Deus que nos sustenta com a sua mão, nos sustenta com a tua graça, com o seu favor sobre nós. Ele mesmo diz: eu que instruo você, eu que ensino o caminho que você deve seguir, e nesse caminho eu te aconselharei e cuidarei de você. Olha que coisa tremenda. Deus está dizendo para a gente que existe uma jornada. Existe uma jornada, um caminho a ser seguido. Bom dia, Tá. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, Jaque. Seja bem-vinda. Deus os abençoe. A nossa vida é uma jornada. Eu já falei isso algumas vezes. A nossa vida é um caminho. E é um caminho sem volta. Nós nascemos, e a partir do momento que nascemos, começamos uma jornada chamada vida. Existe uma jornada que precisa ser percorrida, um caminho sem volta. Não tem como você voltar para o ventre da sua mãe. Não tem. Nicodemos, quando conversou com Jesus Cristo, ele até achou que era possível. Quando Jesus Cristo disse que precisava nascer de novo, ele falou: como? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Mas Jesus Cristo estava falando do novo nascimento, que era o nascimento espiritual. Mas fomos criados para uma jornada. E todos nós estamos num determinado momento dessa jornada. Estamos num determinado momento desse caminho. E hoje eu quero falar sobre essa jornada. E o tema do nosso devocional hoje é: permaneça no caminho. Permaneça no caminho. Bom dia, Anitta. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. E não é fácil permanecer no caminho. Existem obstáculos, existem questões a serem superadas, atravessadas. Mas o que Deus está dizendo para a gente nessa manhã é que Ele, nessa jornada, é que nos instrui. Ele, nessa jornada, é que nos aconselha. Ele, nessa jornada, é que cuida de nós. Nós temos uma garantia nessa jornada. Enquanto estivermos aqui atravessando essa vida que Deus nos deu como dádiva, dádiva é um presente.
A nossa vida é um presente. Eu amo viver. Eu amo viver. Tenho minhas demandas, tenho minhas dificuldades, tenho meus problemas, tenho minhas vitórias, tenho minhas alegrias, que graças a Deus são muito maiores do que os meus problemas e as minhas questões. E é nelas que eu foco, nas coisas boas da vida. Sabe, querido, às vezes a gente perde muito tempo focando nos problemas. Às vezes a gente perde muito tempo focando no que será o amanhã. Como eu falei ontem, eu vou repetir. A nossa vida pertence a Deus. E Ele deixou muito claro, eu que te instruo, eu que te aconselho, eu que cuido de você. Nós temos uma jornada e ela precisa ser completada. Cada um de nós estamos vivendo um momento da jornada. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Nós temos uma jornada e ela precisa ser completada. Ela é fácil? Não. Às vezes ela se torna uma jornada doída, um período doído da jornada, sim. Mas a gente precisa continuar a nossa jornada. Entenda que manter a rota nunca será uma opção fácil. Manter o caminho que devemos seguir nunca será fácil. Mas precisamos seguir o bom caminho. Entenda uma coisa, existem vários caminhos na vida. E Deus é tão bom que Ele nos deu o livre-arbítrio de escolher os caminhos que devemos seguir. Você, como eu, tem todo o direito de escolher o caminho que você quer seguir. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Você tem o direito de escolher o caminho que você quiser seguir, qualquer um, a escolha é sua. Só que todo caminho que você escolher, ele vai ter as suas consequências. Ele vai ter as suas demandas, os seus desafios. Mas Jesus Cristo, quando Ele esteve aqui no mundo como homem, Ele nos deixou uma palavra muito clara e muito objetiva. Ele disse assim, eu sou o caminho. Ele deixou muito claro, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Entenda que todo ser humano, ele tem 3 necessidades básicas. Todo ser humano precisa de um caminho para caminhar. Precisa de uma verdade para acreditar. E precisa de uma vida para viver. E Jesus Cristo disse, eu sou esse caminho que vai suprir a sua necessidade de caminhar. Eu sou essa verdade que vai suprir essa necessidade de acreditar. E eu sou a vida que vai suprir essa necessidade de viver. Essas são as 3 necessidades primárias de todo ser humano. Todos nós temos uma jornada. Todos nós precisamos acreditar em alguma coisa. E todos nós precisamos viver. Mas Jesus Cristo, Ele não disse, eu sou mais um caminho, eu sou mais uma verdade, eu sou mais uma vida, não. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Bom dia, Tati. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Então entenda isso. Manter a rota nesse caminho não será uma opção simples. Mas precisamos caminhar o bom caminho, que é andar em Cristo. Então você que já tem Cristo na sua vida, você que um dia reconheceu Cristo como seu Senhor, o seu Salvador,
que entende que sua vida depende dele, permaneça nesse caminho. Por isso o tema é esse: permaneça nesse caminho, permaneça no caminho. Vão existir provas, vão existir dificuldades, vão existir distrações que vão querer te tirar da rota, mas permaneça no caminho. Não desista, porque como ser humano, queridos, desistimos muito fácil. Qualquer vento contrário, qualquer demanda, achamos que não vamos conseguir e entregamos os pontos. Entregamos os pontos. Não desista. Não desista. Precisamos estar bem convictos do caminho que estamos seguindo. Por isso que a nossa fé ela precisa ser alimentada todos os dias. Por isso que a nossa convicção ela precisa ser aliançada na palavra todos os dias. Porque a nossa vida ela precisa, ela deve e ela necessita de Jesus Cristo. Porque se não morremos, nos perdemos. Precisamos seguir esse homem que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E eu separei aqui algumas coisas importantes que para permanecer no caminho precisamos ter muito claro na nossa mente. Se estamos no caminho é porque temos um destino. Se estamos no caminho é porque tivemos um ponto de partida que foi o nosso nascimento. Estamos agora na fase do percorrer esse caminho, mas nós temos um destino para chegar. Você não vai ficar nesse mundo para sempre. Eu não vou ficar nesse mundo para sempre. Eu já falei isso e eu vou repetir. Nós estamos voltando para casa. Nós estamos voltando para casa. Cada dia que acordamos é um dia a mais em que estamos em direção à nossa pátria, que não é aqui. Billy Graham, um grande evangelista, uma certa feita disse: vai chegar um dia que vocês vão me procurar e vocês não vão me encontrar. É porque eu voltei para casa. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas desses séculos. Ele pregava em grandes estádios, reunia centenas de pessoas. Ele foi um dos homens mais importantes conselheiros dos Estados Unidos. Morreu com quase 100 anos. E ele disse: vocês vão me procurar um dia e vocês não me encontrarão porque eu voltei para casa. Nós estamos no mesmo caminho, em direção à nossa casa. Lá é o nosso destino. Vamos chegar. Mas precisamos caminhar o bom caminho. Bom dia, Natanael. Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Precisamos caminhar o bom caminho. E a primeira coisa para a gente permanecer no caminho, para a gente não desistir. Não desista diante das dificuldades. Primeira coisa que você tem que ter na sua mente: não desista diante das dificuldades. Bom dia, Karina, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Não desista. Eu quero ler com você o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 3 ao 5, diz assim: morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ela ficou sozinha e com 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa
e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Olha a dificuldade dessa mulher chamada Noemi. Elimeleque era o pai, era o marido de Noemi. E naquela época, querido, ficar viúva, era terrível. Era reconhecido como se fosse uma maldição. E essa mulher, Noemi, ela ficou sozinha com esses 2 filhos. Esses 2 filhos casaram com 2 mulheres, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth, e os filhos também morreram. Então já não era mais uma viúva, eram 2 viúvas. Mas se você ler o livro de Ruth, essa mulher, ela continuou a história. Leia o livro de Ruth, ela não parou diante de uma grande dificuldade. Ela tinha sua sogra, Noemi, ela tinha as 2 sozinhas. Mas ela se manteve firme diante da dificuldade. Queridos, entenda uma coisa, dificuldade todo mundo tem. Eu tenho as minhas, você tem as suas. É uma coisa que nos nivela, nos faz iguais. Todo mundo passa por problema e dificuldade. A diferença é como você encara as dificuldades da vida. É isso que vai fazer a diferença. Outro dia perguntaram para mim, pastor, você não tem problema? Eu falei vários. Quer que eu te fale um? Porque ela falou, parece que não tem. A questão é como eu encaro as dificuldades e os problemas da minha vida. Mas eu tenho vários. Essa é a diferença. Primeira coisa, eu nunca vou desistir no meio das dificuldades. Isso já está na minha mente, fixo. Nenhuma dificuldade vai me fazer parar na jornada da minha vida. Nenhuma. Eu já passei algumas grandes, mas eu posso dizer com convicção, até aqui, o Senhor me ajudou, me sustentou. Então, queridos, não desista diante das dificuldades. Permaneça no caminho. Como eu falei, naquela época, ser uma viúva, sem filhos, era a pior coisa que se podia acontecer com uma mulher naquela época. A esperança ia embora, a oportunidade morria junto, porque não tinha mais a provisão de casa, não tinha mais o provedor. A mulher naquela época não trabalhava. Elas dependiam do marido, dos filhos. Se o marido morresse, ela dependia dos filhos. Agora entenda uma coisa, Noemi não tinha opção. O marido morreu, os filhos morreram. Ela não tinha alternativa. Sabe, queridos, existem dificuldades que a gente não tem opção, tem que passar por elas. Tem que vivê-las. Então vamos viver as dificuldades quando elas surgirem da melhor forma possível. Não piora a situação. Se você fica lamentando, se você fica reclamando, se você fica se vitimizando, essa travessia fica mais difícil. Então se ajude, entendendo a melhor forma de passar a dificuldade, já que você não tem opção. Porque existem dificuldades que não temos opções, elas chegaram. Elas precisam ser encaradas como uma realidade na vida. E ela precisa ser atravessada em Deus da melhor forma possível.
Noemi não tinha opção. Agora, mesmo diante da dificuldade, a sua nora, Ruth, que era nora de Noemi, ela decide permanecer na jornada com Noemi. Ela decide continuar. Leia o livro de Ruth, você vai achar incrível esse livro. Leia nessa perspectiva de permaneça no caminho. É um livro curtinho, você lê rapidinho. Ela decidiu, porque permanecer é uma decisão. Algumas pessoas decidem entregar os pontos. Algumas pessoas decidem descer do trem dessa viagem da jornada. Permanecer é uma decisão. Sabe, a gente como pastor, a gente aconselha pessoas. A gente, através da palavra de Deus, a gente dá uma direção. Mas quem vai decidir se vai viver esses conselhos que foram ditos, se vai realmente decidir mudar de vida, encarar a realidade, as dificuldades, é a pessoa, não nós. A gente cumpre o nosso papel, que é servir com amor, com misericórdia, orientando, dando os conselhos, através das nossas experiências de vidas e através da palavra de Deus. Mas a decisão final é da pessoa, ou seja, é sua, é minha. Permanecer é uma decisão. Por isso que Jesus Cristo diz: aquele que permanecer até o fim receberá a coroa da vida. Porque permanecer não é fácil. Permanecer é uma decisão diária. Todos os dias eu e você precisamos acordar decidindo: vou continuar. Vou continuar trilhando esse bom caminho. Vou continuar trilhando o caminho com Cristo. Vou continuar andando nas promessas que Deus tem para mim. Permanecer é uma decisão. Entenda uma coisa, grave isso que eu vou dizer. Todo o grande propósito de Deus para a sua vida irá gerar dificuldades, circunstâncias, inimigos se levantarão, mas não desista diante das dificuldades. Eu vou repetir. Todo o grande propósito de Deus para a sua vida vai gerar dificuldades, circunstâncias, inimigos se levantarão, mas não desista, porque existe um propósito para a sua vida, existe um plano em curso para a sua vida. Não desista. Permaneça no caminho. Permaneça no caminho. Amém? Então a primeira coisa é não desistir diante das dificuldades. Segunda coisa que precisamos ter na nossa mente: não desista do caminho por medo. Medo é uma coisa que nos consome. Medo é uma coisa que nos atrasa. Medo é que nem o passado, é uma âncora que não deixa a gente avançar. Muitas pessoas têm medo da vida, têm medo do futuro, têm medo do dia seguinte. Muitas pessoas não avançam na vida, muitas pessoas não conquistam aquilo que Deus tem para elas por causa do medo. Porque avançar causa medo, crescer causa medo, amadurecer causa medo, o novo, aquilo que ainda não conhecemos, causa medo. Bom dia, Cá, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Mas, querido, não deixe de avançar, não deixe de permanecer no caminho por causa do medo. Olha o que Ruth, capítulo 1, versículo 11 e 12 nos diz. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Perdão, queridos, por que viriam comigo? Olha o que Noemi está dizendo para Ruth e para Orfa. Por que vocês viriam comigo?
Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos no futuro? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, ou seja, para continuar. Sabe, Noemi sabia que o futuro dela seria de ficarem viúvas e virar pedintes para o restante da vida. Ficar pedindo esmola, porque elas não iam trabalhar, não existia trabalho para mulheres naquela época. As mulheres eram encaradas de outra forma. Entenda que na época do Antigo Testamento, as mulheres eram consideradas como grandes mulheres, sem dúvida nenhuma, mulheres de Deus, mas ela tinha o papel de reproduzir, de ter filhos. E teriam que nascer homens para dar continuidade. Essa era a cultura da época. Mas entenda, Ruth, mesmo diante desse medo, ela decide permanecer. Medo do futuro, medo de como será. Gente, muitas pessoas vivem assustadas por causa do futuro e esquecem que o futuro pertence a Deus. Esquecem que quem está no controle da nossa vida é o Senhor. Por isso sofrem. Sofrem antecipado. Sofrem por antecipação. Por isso que precisamos viver um dia de cada vez. Por isso que a palavra de Deus diz: esse é o dia que o Senhor fez, nele devemos nos alegrar. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Temos que viver um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez, viva o dia de hoje, intensamente, plenamente, enfrentando as dificuldades de hoje, enfrentando os desafios de hoje. Amanhã é outro dia. Você conhece a história de José, que foi preso, foi vendido pelos seus irmãos, era um dos filhos de Jacó. Agora entenda uma coisa, José sofreu, José passou grandes desafios na vida, mas um dia ele estava dormindo no calabouço, na prisão. No outro dia, ele estava dormindo no palácio. Querido, a vida muda, as circunstâncias mudam. Esse desafio que você está vivendo, esse problema que de repente você está enfrentando, vai passar. Vai passar. Quem sabe amanhã você acorda no palácio. Não desista. Permaneça no caminho. Permaneça em Deus. Deus contempla a sua jornada. Decida permanecer. Não desista por causa do medo. O medo vai atrasar a sua vida. O medo vai atrasar as bênçãos que o Senhor tem para você. O medo vai te fazer paralisar, não vai fazer você caminhar. E a palavra de Deus diz que a presença do verdadeiro amor lança fora todo medo. Queridos, confia em Deus, que a sua confiança em Deus não seja simplesmente um discurso. Que a sua confiança em Deus não seja meramente palavras soltas ao vento, não. Confiar é uma atitude de entrega. Queridos, o seu futuro pertence a Deus. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda. O dia que você entender isso, que a sua vida pertence a Deus, as coisas na sua vida começam a destravar, porque quem controla é Deus. Ele mesmo disse no salmo que lemos, eu vou repetir o salmo que lemos de início. Salmo 32, versículo 8 diz: Eu quem? O Senhor, o nosso Deus, o soberano. Ele diz: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Olha a garantia que o Senhor nos dá enquanto estamos caminhando.
Enquanto estamos na jornada da vida, existe um Deus que nos ensina, que nos instrui, que nos aconselha e que cuida de nós. O medo, ele é legítimo. Afinal de contas, somos seres humanos, mas não permaneça no medo. O medo vai fazer você parar de caminhar. O medo vai fazer você parar de trilhar a jornada, a carreira que Deus te deu. Não se preocupe com amanhã. Viva o hoje. Como foi o seu dia ontem? Ah, pastor, foi maravilhoso. Amém. Como foi o seu dia ontem? Nossa, foi uma luta. Foi muito difícil. Amém. Mas ele já foi, ele já passou. O ontem já foi. O ontem não existe mais. E a gente tem o costume de trazer o ontem para hoje. Você tem esse costume de trazer o ontem para hoje? De trazer o futuro para hoje? Tem pessoas que vivem assim. Traz o ontem para hoje, traz o futuro para hoje e não vive o hoje. Traz o ontem para hoje, traz o amanhã, o futuro para hoje e não vive o hoje. Tem gente que vive assim. Mas Deus quer te abençoar hoje. Deus quer restaurar a sua vida hoje. Deus quer derramar sua graça hoje. Deus quer cuidar de você hoje. Deus te ama hoje. Deus quer caminhar junto com você hoje. Deixa o ontem lá. Deixa o amanhã lá. Viva o hoje. Permaneça no caminho hoje. Dê o passo hoje. Não desista por medo. Deus tem um futuro para você. Deus tem um futuro brilhante para você. Acabe com esse medo e continue trilhando o bom caminho. Permaneça, decida permanecer no caminho. Deus tem grandes coisas para a minha vida e para a sua vida. Confie plenamente nisso. A sua vida, como a minha vida, é muito mais do que isso que estamos vivendo. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu sou apaixonado por esse versículo, eu sempre leio ele porque ele me anima, ele me reanima, ele me dá esperança. Escute Deus dizendo para você nesta manhã. É um versículo muito conhecido, já lemos aqui nos devocionais diversas vezes. Mas escute com o coração o que Deus vai te dizer nesta manhã. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a você um futuro, uma esperança. Eu vou repetir, é Deus falando para você nesta manhã, porque sou eu, diz o Senhor, que conheço os planos que eu tenho para você, planos de fazê-lo prosperar, de não causar dano, planos de dar a você uma esperança e um futuro. Ah, queridos, se você entendesse esse versículo, se você vivesse esse versículo, você não estaria abatido, não estaria abatida, não estaria triste. Sabe, às vezes a gente escuta as pessoas dizerem: nossa, eu estou tão cansado já disso tudo que eu estou vivendo. Quem está cansado descansa, não para.
Quem está cansado, descansa, não desiste. Eu também, às vezes, fico cansado. Às vezes o dia foi tão intenso de problemas que eu chego em casa exausto. Mas eu descanso em Deus, porque quem está cansado descansa, não desiste. O próprio Senhor Jesus Cristo nos diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus, Patrícia, Deus seja louvado por isso. Glória a Deus. Que a palavra de Deus continue sendo ministrada no seu coração. Querido, está cansado? Descanse, mas não desista. Não deixe o medo tomar conta. Permaneça no caminho. Amém? Terceiro e último ponto. Vocês estão comigo ainda? Terceiro e último ponto para permanecer no caminho. Ouça bons conselhos. Ouça bons conselhos. Quem são os seus conselheiros? Quem são as pessoas que estão caminhando junto com você? Quem são as pessoas que te ajudam a permanecer no caminho? Quem são as pessoas que estão andando na mesma direção que você? Isso vai fazer toda a diferença. Existem pessoas que estão caminhando em outra direção. Amém, Mônica? Deus te abençoe, Deus seja louvado por isso. Existem pessoas que estão caminhando na direção que não é a sua direção. Por isso, querido, se envolva com pessoas que estão na mesma frequência, na mesma sintonia, no mesmo caminho que você. Ou seja, pessoas que te levam para mais perto do seu destino em Deus. Se aconselhe com pessoas que realmente já passaram por aquilo que você está passando. Pessoas que já viveram aquilo que você está vivendo. Pessoas que são tementes ao Senhor. Pessoas que têm Cristo como centro de vida. Porque essas pessoas vão te dar bons conselhos. Gente, pessoas para dar palpite na nossa vida tem um monte. Pessoas para falar como devemos fazer tem um monte. Pessoas para dar conselhos sem a gente pedir tem de quilo. Geralmente essas pessoas não estão caminhando. E como a Anitta disse aí, inclusive pessoas da própria família. Amém, Norimar? Eu conheço. Marisa, Denise, são pessoas maravilhosas, abençoadas por Deus. Inclusive a Marisa está aí. São pessoas abençoadas por Deus, são pessoas para se ter por perto. Queridos, se cerque de pessoas que acrescentam valores do reino na sua vida. Se cerque de pessoas que dão bons conselhos para você, baseado nas suas experiências com Deus, baseados na sua jornada com Deus. Amém, amiga? É isso aí. Queridos, ouça bons conselhos. Ruth, capítulo 3, versículo 1 e 3 diz assim: certo dia Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tem que procurar um lar seguro para a sua felicidade.
Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira. Olha o conselho de Noemi para Ruth. Um bom conselho. Um bom conselho. Elas estavam vivendo juntas depois daquele tempo de viuvez e foram trabalhar no campo, né? Tentar sobreviver pegando migalhas no campo. Ruth recebeu o conselho de Noemi. Moisés recebeu o conselho do seu sogro Jetro. Paulo recebeu direção e conselho de Ananias. Tantos outros exemplos que vivem na Bíblia. Deus sempre vai usar pessoas para te dar uma direção, para te mostrar o caminho e para andar junto com vocês. Eu já falei aqui diversas vezes, vamos caminhar juntos, vamos andar juntos. Estamos indo na mesma direção. O maior objetivo desse devocional todas as manhãs é caminharmos juntos. É olharmos as dificuldades da vida juntos na perspectiva do reino de Deus. Esses devocionais da manhã não deixam de ser bons conselhos para mim e para você. Como eu falei, eu já tive alguns testemunhos, vários testemunhos, de como esse devocional tem abençoado as pessoas. Agora aí na própria live já recebemos alguns testemunhos. Eu louvo a Deus e glorifico a Deus por causa disso, porque na verdade tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo tem a ver com Ele, não comigo. Ande com pessoas que te levam para mais perto de Deus. Não perca tempo andando com pessoas que estão em outra rota, em outra jornada que não é a sua. Se cerque de pessoas que estão no mesmo caminho. Essa é uma das principais funções da igreja, conectar pessoas. É o corpo de Cristo, são pessoas caminhando na mesma direção. Provérbios capítulo 15, versículo 22 nos diz assim: os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Eu vou repetir, Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Amém, Teres, amém. Eu peço oração mesmo para cada um de vocês, para que Deus me fortaleça todos os dias, me dê a graça todos os dias para estar aqui. Não é fácil. Não é fácil manter esse ritmo todos os dias. Mas Deus é bom. Deus é bom. Sabe, queridos, a decisão de Ruth permanecer, sabia que essa decisão afetou a nossa vida, a minha vida e a sua vida? Sabia disso? A decisão de Ruth permanecer afetou a minha vida e a sua vida. Sabe por quê? Porque da linhagem dela, entenda isso que eu vou dizer, da linhagem da Ruth veio Jesus Cristo. Da linhagem da Ruth veio Jesus Cristo. Olha o que está escrito no Evangelho de Mateus. Olha isso. Evangelho de Mateus. Boaz. Quem era Boaz? Boaz se tornou marido de Ruth. Boaz casou com Ruth. Boaz gerou Obed. Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé.
Jessé gerou Davi. Jesus Cristo veio de qual linhagem? De Davi. Por isso que Jesus às vezes é chamado de filho de Davi. Lembra Bartimeu? Na estrada, quando Jesus passou com a multidão, Bartimeu gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ruth aparece na genealogia de Cristo. Queridos, a sua permanência no caminho vai afetar as suas gerações. A sua permanência no caminho vai gerar resultados em futuras gerações, nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos. Permaneça no caminho por você e pela sua geração. Tudo na vida de Ruth mudou porque ela decidiu permanecer quando tudo dizia ao contrário. Ela decidiu permanecer quando não tinha nada favorável. Queridos, como eu falo sempre, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando. Eu só te peço uma coisa: permaneça no caminho. Permaneça no caminho. Eu sei que tudo de repente está contrário a isso. Eu sei que as dores, os sentimentos, os pensamentos, a falta de perspectiva, a falta de esperança, de repente tudo isso está dizendo ao contrário. Como disse para Ruth, Ruth era viúva e tinha ainda sua sogra, Noemi. Elas não trabalhavam, elas viviam das migalhas dos ceifeiros, daqueles dos campos. Mas Ruth permaneceu no caminho e a sua vida foi completamente mudada. Permaneça no caminho. Permaneça no caminho fazendo o que tem que ser feito, praticando bem, praticando as boas obras, sendo luz para esse mundo. Permaneça no caminho. Eu quero finalizar lendo Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9, nos diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida se você permanecer no caminho. Você não faz ideia do que Deus pode fazer na sua vida se você permanecer no caminho. Quer permanecer no caminho? Então não desista diante das dificuldades. Não desista por medo e ouça bons conselhos. Permaneça no caminho. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês nessa manhã. Foi a direção que Deus me deu para compartilhar com vocês. E que essa palavra seja uma palavra de bênção para a sua vida. Existe um caminho para percorrer. Existe uma jornada que Deus nos propôs. Mas não é fácil permanecer. Mas permaneça. Permaneça no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Permaneça. Amém? Vamos orar. Orar para que Deus possa verdadeiramente confirmar essa palavra no nosso coração, para que possamos viver o dia de hoje extremamente abençoado, cheio da graça, do favor de Deus, que Deus nos dê força para continuar caminhando esse bom caminho, porque não é fácil. Eu sei que é difícil, mas é um caminho prazeroso, é um caminho que glorifica o nome do Senhor, é um caminho que as bênçãos do Senhor nos alcançam. Amém? Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, continuamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pela Tua palavra que foi dita hoje aqui. Existe sim um caminho a ser percorrido que o Senhor
nos propôs. Existe uma jornada para ser trilhada, concluída. Estamos voltando para casa, Senhor. Cada dia que passa, estamos mais perto da nossa casa, da nossa pátria, que é estar com o Senhor eternamente. Por isso, Pai, enquanto estivermos aqui, nos ajuda a permanecer nesse caminho que o Senhor nos oferece, esse caminho da Tua presença, da Tua graça, do Teu favor sobre nós. Ah, Pai, tem dias que temos vontade sim de desistir. Tem dias que temos vontade de jogar tudo para o alto e falar chega. Mas aí vem o Senhor com muito amor e diz: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, filho. Por isso, Pai, continuamos, permanecemos e saímos vitoriosos, porque o Senhor está conosco. Pai, nos faça caminhar em segurança, nos faça viver aquilo tudo que o Senhor tem para cada um de nós. Nos dê força, ânimo, coragem de viver um dia de cada vez na Tua presença, sem se preocupar com as questões e demandas da vida. Devemos sim reconhecer as nossas dificuldades, mas temos que crer que todas elas são vencidas no Senhor. Por isso, Pai, nos reanima na Tua presença nesta manhã. Que Teu Espírito venha ser renovado em nós nesta manhã e que possamos viver de uma forma plena, objetiva na Tua vontade. Porque no centro da Sua vontade vivemos seguros. Obrigado, Pai. Obrigado por não ter desistido de nós. Obrigado por nos fazer estar aqui todos os dias ouvindo a Tua palavra, sendo instruído por ela, como disse no início hoje do devocional. É o Senhor que nos instrui, é o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos aconselha, é o Senhor que nos sustenta todos os dias. Obrigado, Pai. Obrigado por esse grande amor. Obrigado, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora. Os abençoa, Pai, em tudo. Que eles sejam renovados na Tua presença. Que eles possam viver o sobrenatural. Que eles possam viver o extraordinário. Porque na Tua presença tudo se torna possível. Por isso, Pai, tira fora todo medo. Todo aquele medo que atrapalha, que segura, que não faz continuar. Que esse medo seja queimado pelo fogo da Tua glória, Senhor. Abençoa, Pai, abençoa, que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, sobre a casa, sobre a família, sobre os negócios. Abençoa, Pai, de uma forma extraordinária, que eles possam ser um testemunho vivo, Senhor, da Tua graça, e que eles possam continuar firmes nas promessas que receberam do Senhor. Obrigado, Pai, eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja vida no coração deles, que eles possam ser transformados por elas. Em nome de Jesus, nos abençoe em tudo, Pai. Obrigado, Pai, obrigado por esse dia, por esta manhã. Que seja mais um dia, Senhor, extraordinário na Tua presença. Obrigado, Senhor, por nos fazer acordar e viver esse dia, chamado hoje. Por isso, Pai, nos abençoa com a Tua graça, com o Teu favor. E que possamos continuar o dia de hoje no centro da Tua vontade. Obrigado, Pai, é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos.